Meus queridos ouvintes, bom dia, meus queridos irmãos. Hoje nós faremos a reflexão no capítulo de número 25 do livro de Mateus. Apanhe aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia desse capítulo, sabendo que Jesus está voltando e que nós precisamos nos preparar. Veremos nesse capítulo 25 as 10 virgens, as parábolas das 10 virgens e dos talentos. Estamos vendo o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. O propósito do livro de Mateus, do Evangelho, é demonstrar pela vida e pela obra de Jesus que Jesus é o Messias esperado e o desejado, e assim evangelizar o ser humano em suas aldeias, povoados, vilas, povos, tribos, línguas e nações. Também é o de inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus, ao apresentar Jesus como o tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento do plano de redenção do Senhor. Nós vamos encontrar no livro de Mateus que Jesus cumpriu as escrituras do Antigo Testamento, que Jesus é o rei prometido, o Messias, que enquanto esteve aqui na terra, ele inaugurou o reino de Deus, que os seguidores de Jesus, nós devemos espalhar o reino e fazer discípulo de todas as nações. Olha, nós temos uma tarefa muito boa que o Senhor nos deu. Nós temos uma missão, nós não estamos aqui à toa. A nossa missão é espalhar o reino e fazer discípulos de todas as nações. Os seguidores de Jesus, nós sofreremos, mas ele sempre estará conosco. Quando retornar, Jesus vai completar o reino de Deus. Mateus estruturou o seu sermão em 5 tópicos principais: ético, discipulado e missão, reino do céu, igreja e escatológico. Essa estruturação foi padronizada de acordo com 5 livros de Moisés, do Pentateuco, de modo a apresentar Jesus, a intenção dele era apresentar Jesus como o profeta Moisés, de Deuteronômio 18:18, que era ainda maior do que Moisés. Eu que falo com você sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Compartilhamos o amor, a fé e a esperança. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus de edificação, de exortação, de louvor e de adoração ao Senhor Deus, Criador, sustentador e mantenedor da vida. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, clique no sininho para você fazer acompanhamento das nossas atualizações, pois todos os dias temos um vídeo novo da Palavra de Deus. E hoje nós estamos fazendo a nossa reflexão no capítulo 25, o qual esperamos que você primeiro leia o capítulo para você se situar. As ações de Jesus, as suas parábolas, as suas respostas a desafios, eles revelaram que o seu reino traz mudanças extraordinárias na crença e nas práticas do povo de Deus, que estavam totalmente desviadas. Então isso ocasionou uma ruptura naquele sistema antigo, e até hoje ele continua trazendo essa ruptura. Jesus condenou fortemente os líderes religiosos de Israel por causa da sua hipocrisia e advertiu a eles quanto ao julgamento divino. Os capítulos de 19 a 25, eles focalizam essas mudanças ocasionadas pela vinda do reino de Deus. E assim foi estruturado do 19 ao 23 as parábolas e os ais, e o 24 a 25 o sermão do julgamento do reino. Nós estamos no sermão do julgamento do reino. A partir de amanhã começaremos uma nova sessão. Aqui temos outras 2 parábolas sobre o reino dos céus, que são advertências para todos nós e que falam principalmente da volta de Jesus. Você está esperando a volta de Jesus? Se você é sábio e você é inteligente, você deve estar preparado para a volta de Jesus. Veremos nessa primeira parábola que, pela prontidão, os sábios se distinguem dos tolos durante a demora no retorno de Cristo. Estar pronto, verso 10, inclui estar preparado para uma longa espera. O zelo passageiro é inadequado. Todas as virgens que estavam esperando adormecem, e quando acordam com o chamado do noivo, apenas 50% delas tinham azeite em suas lamparinas. Nem dava mais para ir comprar com quem vendia. Conclusão disso, elas ficaram de fora, essas 50%, e não puderam entrar no gozo do seu Senhor.
A advertência é para a vigilância, sabendo que em breve voltará o noivo, e se a noiva se descuidar, perderá o seu momento e não entrará no gozo do seu Senhor. Repara bem essa parábola das 10 virgens. Eis aí o noivo, sai o grito, todas ouvem o grito do noivo, todas acordam porque estavam dormindo, todas correm em direção do noivo, mas apenas as que tinham azeite puderam entrar na presença do rei. Isso é muito interessante e profético, uma vez que você deve estar preparado, vigiar e orar para que não entreis em tentação. E aí nós temos aí 50% das 10 virgens, apenas 5 puderam entrar. As outras 5 perderam a oportunidade e não puderam entrar. A outra parábola tem a mesma finalidade, que é de advertir os que esperam o Senhor. Mas agora fala de pessoas que receberam talentos. Um talento, mais ou menos, ele pesa cerca de 34 quilos. De ouro seria o equivalente ao salário de 20 anos de um trabalhador diário. É muito dinheiro, não é? 20 anos de trabalho, imagina, um trabalhador diário com 20 anos de salário, tudo pago, né? Mesmo um talento de prata equivaleria ao pagamento de mais de um ano de salário. Sendo que aqueles que receberam esses talentos mais o desprezaram e o enterraram na vinda de Cristo novamente à terra, irão se dar muito mal. Aqueles que receberam 5 e 2 talentos negociaram com eles e multiplicaram o que tinham, mas os que receberam apenas 1, eles foram negligentes. Eles deveriam ter feito algo, mas nada fizeram. Apenas depois quiseram se justificar, mas a justificativa foi péssima. Nós não vivemos de justificativas. Quem vive dando justificativas é porque já não alcançou aquele propósito. Por isso que usa as desculpas. A força de vontade, ela sempre dá um jeito. A falta de vontade, ela é cheia de desculpas. A falta de vontade provoca isso mesmo. Mas a força de vontade dá sempre um jeito. O terceiro servo não se mostrou disposto a investir seus esforços no desenvolvimento do talento para benefício de outros. Sua atitude não foi de mordomia ou serviço. Jesus está voltando. O anúncio está sendo dado em alta voz e por todo o mundo, diretamente até por meio de zombarias. Nós vemos modernamente alguns dizendo, estão esperando a volta de Jesus. E até isso está virando piada por causa da nossa expectativa. Mas o mundo age dessa maneira mesmo. Muita gente está adormecida e com seus talentos enterrados, esperando o quê? Conclusão, muitos que caminham conosco não vão chegar ao objetivo principal por falta pura de vigilância, que é o desprezo pela palavra de Deus. Depois, dos versos 31 ao 46, Jesus fala do grande julgamento. Ele diz que quando viesse na sua majestade, e junto com ele todos os anjos, ele se assentará em trono de glória para julgar todas as nações. Então nós vamos ter um tempo aqui de julgamento de todas as nações. Literalmente, eles, a divisão diz respeito a indivíduos, não nações, como o pronome grego eles deixa claro. Como verdadeiro pastor, ele vai separar os cabritos das ovelhas. A imagem do Cristo eleito como ovelha é baseada em Ezequiel, no capítulo 34, e já apareceu nos ensinos de Jesus, no capítulo 10, verso 16, no capítulo 18, verso 12. Para esse contexto, observe aí o Ezequiel, o capítulo 34, no verso 17. Os discípulos de Cristo, como opostos a todos os judeus, ou os pobres e necessitados em geral, o julgamento das nações depende de como elas respondem aos cristãos e, portanto, ao evangelho. Não só porque é pelo testemunho desses cristãos que os gentios podem ouvir e crer, mas também porque Cristo se identifica tão intimamente com seu povo que o sofrimento deles é o sofrimento dele. E a compaixão demonstrada a eles é a compaixão mostrada a ele. O capítulo 25 começa, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens
que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Esse é o verso de número 1 desse capítulo 25, que ele tem 46 versículos, e o versículo de número 46 diz: "E irão eles para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna." Eu quero, sinceramente, estar do lado direito de Jesus nesta hora, por ter feito o que ele me pediu e por estar atento e vigilante, aguardando e falando e pregando sobre sua volta em breve. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos aproveitar o tempo, remir o tempo, e quer seja oportuno, quer não seja, anuncie Jesus. Você que está aí, tem a oportunidade de falar de Jesus. Não precisa ficar pregando para crente, para aqueles que já creem, porque já alcançaram a salvação. Mas você deve pregar para aqueles que não conhecem o Evangelho. Tem muita gente aí sofrendo, caminhando, tentando acertar na vida e não conseguem, porque não conhecem, não ouvem um testemunho. Mas se você, ao qual ele admira como pessoa, como cidadão, ele vê o seu comportamento e fala: poxa, essa pessoa é uma pessoa digna. Para ele estar falando em nome de Jesus dessa maneira, é porque existe alguma coisa de valor nisso. Ele vai dar crédito, ele sendo filho de Abraão, filho da fé, Deus vai levá-lo ao caminho do Evangelho. Então anuncia, aproveita a oportunidade, pega o seu talento, desenterra ele. Não mantenha ele enterrado. Cuidado com os valores. Valorizamos o que fazemos e fazemos o que valorizamos. Isso quem nos ensinou, eu aprendi muito bem, foi o pastor Sabino, pastor amigo nosso do Ministério Mais de Deus. E ele sempre nos disse isso. Valorizamos, filho, o que fazemos e fazemos o que valorizamos. O que você tem feito, é isso que você valoriza. E o que valoriza? O que você valoriza é o que você tem feito. Você tem anunciado o Evangelho? Deus seja contigo. Inscreva-se em nosso canal, clica no sininho para você acompanhar as nossas publicações que são diárias. Eu também estou agora, nesse momento, falando na Rádio Semeadores. Então, a Rádio Semeadores, o link é radio.osemeadores.com, não tem www. A parte escrita dessa narrativa se encontra em jamaisdesista.com.br. A nossa loja virtual, osemeadores.com.br. Também temos loja física no centro de Taguatinga. Nosso programa de rádio, nós estamos fazendo simultaneamente o programa de rádio hoje e estamos fazendo a gravação do canal do YouTube. E o canal do YouTube, você já conhece, é Os Semeadores. E a rádio é radio.osemeadores.com. Acesse, esteja conosco sempre, nos acompanhe, busque a presença do Senhor, que o Senhor vai se deixar achar. A cada dia nós estamos aqui na presença do Senhor. E como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus.